Santa Dulce dos pobres, auxílio dos abandonados, ensinai-nos a ver Jesus Cristo Oi, tia Dalva. no rosto dos irmãos que Que sofrem. bom, tia. Oi, Eliette. Bem-vinda. Serva dos pobres, Estamos aqui nos preparando para receber o irmão André. Oi, Ângela. Que lindo, né, gente? A gente poder falar de Santa Dulce dos Pobres hoje. Oi, irmão André. E a música já vai colocando a gente num espírito tão bonito, né? Olha aqui, outro irmão André chegando também. Outro beneditino. Boa noite, irmão André. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, e o senhor? Tudo na paz. Deixa eu arrumar aqui e colocar a minha Santa Dulce aqui em destaque. Ela tem que estar no destaque hoje, né? Ah, que linda. Sabe que eu lembro o dia que ela foi entronizada na Catedral da Sé. Eu lembro que eu vi no Naquele dia eu post. não consegui participar. Eu também não estava lá, eu vi depois o post da Catedral e foi muito lindo, né? Tá linda aí, dá pra ver A gente bem. vê aqui os outros que São Bento. Não, mas tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Estamos vendo bem ela aí, tá? Oi, pessoal, todos estão chegando, sejam muito bem-vindos. Com muita alegria hoje a gente recebe aqui o irmão André. Vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Mas quem nos apresentou, e hoje eu já agradeço, já agradeci também mais cedo, que é o Padre Iago, né? Desde então, a gente aqui no Deus Convida, todos os dias que a gente vai colocar o Santo do Dia, a gente publica através do canal que o irmão André tem, administra. Santoral Virtual, é assim que chama, irmão André? Sim, sim, Santoral Virtual, Santo do Santoral Dia. Virtual, a gente publica todos os dias o nosso Santinho do Dia através do Santoral Virtual. E depois também a gente bateu o martelo dessa data hoje aqui, no dia da ordenação também do Padre Iago. Então, muito bacana, né? Agradeci muito ele por ter sido essa ponte tão bonita. E hoje o senhor pode estar aqui e vem numa missão tão linda, que é nos falar da irmã Dulce dos Pobres, né? Então, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E falar de Santa Dulce dos Pobres, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sempre digo que a nossa relação não é uma simples relação de fiel e devoto. É um caso de amor. Ai, que lindo. No mês de outubro, tivemos o lançamento de um livro da Irmã Dulce, Irmã Dulce que é que se convencionou, né? Chamar Irmã Dulce, Santa Dulce, sobre as cartas dela. E eu conversava com uma senhora e comecei a contar a história, né? Como surgiu essa devoção, tudinho. Então vamos lá. Eu sou o irmão André Alves dos Santos, eu sou monge beneditino, valambrosano, do Mosteiro de São João Gualberto, aqui em São Paulo, bairro Pirituba, zona oeste. Né? Para muitos não sabem, mas aqui na cidade de São Paulo nós temos 4 mosteiros beneditinos. Sim. Quando se fala em mosteiro, o que vem na mente da maioria das pessoas é logo o Mosteiro de São Bento no centro. Mas ali é um dos 4. Nós temos o Mosteiro de São Bento, ali do centro da cidade. Temos a Abadia São Geraldo, que é dos monges húngaros, no Morumbi. Temos 2 oblatos deles aqui com a gente na live, o Maurício e o irmão André. Temos o Mosteiro Nossa da Esperança, dos Olivetanos, na Zona Leste. E temos o Mosteiro São João Gualberto, dos monges valambrosanos, aqui em Pirituba, na cidade de São Paulo. Então, eu sou monge beneditino, tal qual os monges do centro, os monges do Morumbi, os olivetanos, que a Ordem de São Bento ela é formada por 19 congregações. E uma dessas congregações é a minha. E nós vamos completar agora, em janeiro, 75 anos da chegada dos primeiros monges valambrosanos aqui em São Paulo. Vieram da onde, André? De Valambrosa, na Itália. Ah, tá, Vila Ambrosa da Itália.
tá. Por isso que o nome Vallambrosano, porque vem da Itália, Vallombrosa, Itália. Eu sou sergipano, nasci numa cidade chamada Itabaiana, que fica no agreste central do estado de Sergipe. Mas já moro aqui em São Paulo. No próximo dia 30 de janeiro, completarei 10 anos da minha chegada aqui em São Paulo. Bom. E eu sempre gosto de dizer, eu nasci na maternidade onde aconteceu o primeiro milagre atribuído a Santa Dulce dos Pobres. Então Hospital e Maternidade São já José. vamos começando a entender já. Hospital e Maternidade São José, uma casa de saúde de referência, não só na cidade itabaiana, mas para todo o agreste sergipano. Nós pegarmos as cidades ali em torno, que Itabaiana é uma cidade polo. Hoje nós temos mais de 100 mil habitantes. É a segunda maior cidade, a maior cidade do interior sergipano, a terceira maior do estado. Primeiro Aracaju, a capital, depois Nossa Senhora do Socorro, que fica ao lado de Aracaju, região metropolitana, e no interior a maior cidade é Itabaiana, minha cidade com mais de 100 mil habitantes. Então é uma casa de saúde que é referência para todo o agreste sergipano. E essa casa de saúde, o hospital, é administrado pelas irmãs, as irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, congregação que Santa Dulce fazia parte. E as irmãs, elas têm, além da maternidade, elas têm também na minha cidade o Colégio São José. Então, a educação e a saúde na minha cidade tem como referência as irmãs da congregação de Santa Dulce. Santa Dulce, ela não morou em Itabaiana, ela morou em São Cristóvão, que é a primeira capital de Sergipe. E eu não vou falar propriamente da vida de Santa Dulce, mas da minha devoção, a minha história de amor com Santa Dulce. Mas é impossível falar um pouquinho sobre a minha devoção sem falar um pouco sobre Santa Dulce. Embora acredito que todos já conheçam um pouco. Né? Ultimamente é uma santa que se divulgou bastante a sua vida, a sua história. Às vezes eu, como um estudioso da geologia, a geologia é o estudo sobre os santos, mas eu fico um pouco questionando quando falam a primeira santa brasileira. Não, temos que ser justos. Santa Dulce não é a primeira santa brasileira. Por quê? Antes da beatificação de Santa Dulce, houve no ano de 2017 a beatificação dos protomártires, lá do Rio Grande do Norte. Sim. E entre o grupo, são 30, o padre André de Sorveral, Santo André de Sorveral, o Ambrósio Francisco Ferro e o Mateus Moreira, e mais 27 companheiros, temos algumas mulheres. Então, essas mulheres que fazem parte do grupo dos protomártires são, de fato, as primeiras santas brasileiras. São desconhecidas, nós temos apenas pequenas informações sobre elas, mas podemos dizer que Santa Dulce é a primeira santa brasileira não mártir. As outras são desconhecidas, mas ela acabou ganhando esse título como primeira santa brasileira. Mas não André, vem... Professor, eu vou perguntar, porque não tem problema, que o senhor sabe tudo dos santos, né? E Santa Paulina? Ela não nasce no Brasil, ela nasce na Itália e me parece com uns 8, 10 anos vem morar no Brasil. É tanto que na época da canonização dela se falava a primeira santa brasileira, mas sempre se dava essa ênfase, que viveu no Brasil, mas ela é italiana. Entendi. Na geologia, que é o estudo dos santos, a gente não dá tanta importância assim ao local onde o santo nasceu, mas, de modo geral, ao local onde ele exerce o seu apostolado, onde ele exerce as suas atividades. Então, levando em consideração esse critério, Santa Paulina pode ser, sem dúvida alguma, considerada uma santa brasileira, porque ela chega ao Brasil, era uma criança. Então, é aqui no Brasil, de modo especial, na cidade de São Paulo, que ela realiza todo o seu apostolado. Depois que ela chegou ao Brasil, nunca mais ela voltou à Itália. Pega a Santa Paulina, a Bem-aventurada Assunta Marchetti, são pessoas que nunca mais voltaram à Itália.
desenvolveram todo o seu apostolado aqui na cidade de São Paulo. E vamos lá, a minha história com Santa Dulce. Pronto, só um detalhezinho aqui, porque o Padre Iago chegou. Então, só para dar uma boa noite para ele, que nós já agradecemos, viu, essa ponte, viu, Padre Iago? Boa noite, Padre Iago, seja muito bem-vindo, sua bênção. Eu estive com o Padre Iago, acho que terça-feira passada ele esteve aqui na nossa paróquia, foi um encontro dos padres da região Episcopal Lapa, e ele esteve presente, fiz questão de almoçar com os padres para poder justamente cumprimentá-lo. Que beleza. Como eu conheci Santa Dulce? Eu lembro que, quando eu era coroinha, na paróquia Santo Antônio de Almas, que é a matriz da minha cidade, não consigo recordar propriamente o ano, mas eu posso fazer uma aproximação. Uma vez que eu entrei no seminário em 2006, então eu ouvi essa pregação sobre Santa Dulce, mais ou menos em 2004, 2005. Foi na missa do Natal. O padre José Almir citou Santa Dulce, o seu trabalho, e que ela tinha transformado o galinheiro do convento em um hospital. E eu recordo também que quando a gente chegava na sala do padre Almir, tinha um quadro de Santa Dulce, naquela época, Irmã Dulce, com aquela frase: tenha fé que continue presente. Eu já tinha ouvido falar, mas pouca coisa, só Irmã Dulce, mas não sabia quem era, não sabia sobre o seu trabalho. E na homilia da missa do Natal, ele cita Santa Dulce, que transformou o galinheiro do hospital, o galinheiro do convento no hospital. E aquilo eu gravei, eu guardei para sempre aquela frase dele. Foi a primeira pessoa que, eu sempre digo ao Padre Almir, foi a pessoa que apresentou Santa Dulce. É só uma pergunta, o áudio está bom? Tá ótimo. Que é a primeira live que eu faço. Tá excelente. O Padre Almir, em 2016, me envia para o seminário, lá em Sergipe. Eu lembro quando eu estava na filosofia, foi quando Santa Dulce teve as suas virtudes heróicas reconhecidas. E como é que funciona o processo? Um fiel católico morre, após 5 anos de sua morte, pode-se abrir o processo da sua beatificação, e depois que é feito ali, a Santa Sé permite a abertura do processo, se aí instala um tribunal, então se reúnem testemunhas, pessoas que conviveram com aquela pessoa, vão se recolher aqueles testemunhos, tudo aquilo é anotado, envia para Roma, um processo que a gente pode falar em outro momento. E quando a Santa Sé, o Dicastério Pascal dos Santos, vai analisar tudo aquilo que a pessoa fez, viveu, escreveu, também aquilo que a pessoa escreveu é analisado, se emite o decreto de reconhecimento das virtudes heróicas. O que é o reconhecimento das virtudes heróicas? É reconhecendo que aquela pessoa, aquele candidato aos altares, viveu as virtudes em grau heróico. Não é que aquela pessoa fez caridade apenas em alguns momentos da vida, uma ocasião ou outra. Mas é que aquela pessoa viveu o evangelho de forma radical por um longo período de sua vida, de forma intensa. Seria mais ou menos assim, reconhecer que aquela pessoa realmente viveu a santidade. Quando a congregação, o Dicastério Pascal dos Santos, diz que um fiel é venerável, nas entrelinhas dizer que aquele fulano, aquele candidato, realmente viveu a santidade. Ainda não reconhece como santo, que o reconhecimento como santo é a partir da realização de um milagre, a atribuição de um milagre. E eu lembro que houve, na imprensa sergipana, houve uma entrevista lá no convento do Carmo, onde Santa Dulce viveu, perguntando a importância do reconhecimento. Mas até aquele momento, Santa Dulce era alguém quase que desconhecida em Sergipe. Ela morou por 18 meses em São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe. Lá em São Cristóvão, ela fez o seu postulantado, mais ou menos 6 meses, depois o noviciado, que é 1 ano. E quando ela ingressa no noviciado, é a mudança de nome de Maria Rita, que é o seu nome de batismo,
para a irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, já falecida, faleceu quando ela tinha 6 anos, que se chamava Dulce. Então, é em Sergipe que surge a Dulce enquanto nome. Né? A Maria Rita vem de Salvador e em Sergipe recebe o nome de Santa Dulce. Faz a sua profissão religiosa e volta para Salvador. Quando eu era seminarista em Aracaju, era um costume nosso sempre fazer o retiro ali no início do ano na cidade de São Cristóvão. O seminário era em Aracaju, capital, e fazíamos o retiro em São Cristóvão. O retiro era no convento de São Francisco. Mas como São Cristóvão é uma cidade antiga, uma cidade histórica, a 4ª cidade mais antiga do Brasil, a primeira capital do Sergipe, era uma tradição, um costume nosso. Chegávamos cedo e íamos fazer um passeio pela cidade, conhecer algumas igrejas, os conventos. E no ano 2011, no retiro, nós fomos fazer esse passeio. Fomos lá, deixamos as coisas, as malas no convento de São Francisco, fomos no convento do Carmo, onde a irmã Dulce tinha vivido por 18 meses. E lá nós encontramos logo na entrada, tem um pequeno memorial com réplicas, a réplica da boneca, que ela, quando ela vai para o convento, ela leva uma boneca, roupas dela. Tem todo um ambiente preparado, justamente agora ali no clima de preparação para a sua beatificação, que iria acontecer em maio de 2011. Mas antes do retiro, no mês de janeiro, eu fui a Salvador, que eu ia participar do Renasce, que era o Retiro Nacional de Seminaristas. Naquela ocasião seria em Brasília. Mas eu fizemos um pacote para sair de Salvador com alguns seminaristas. Eu fui uma semana antes, e lá com os seminaristas, eles falaram, olha, o Papa reconheceu o milagre atribuído à irmã Dulce, ela será beatificada no mês de maio. E lembro que numa sexta-feira à noite, muito famosa, fomos com o padre Rutinaldo e uma paroquiana, o padre Rutinaldo, ela trabalhava naquela ocasião no Hospital Santa Dulce. Passamos em frente às obras sociais, isso eu lembro nitidamente desse momento, e a enfermeira falou, olha, que era uma graça trabalhar naquele local, mesmo com todas as dificuldades, que a ação de Deus se realizava ali a cada dia, e que estava muito feliz porque a irmã Dulce seria beatificada. Isso foi no começo de janeiro. Em fevereiro fomos para o retiro, tivemos na ocasião, fomos visitar o convento do Carmo, onde ela viveu. Depois, voltando para o seminário, eu falei ao senhor reitor, padre, irmã Dulce morou em Sergipe, ela será beatificada agora em maio. Seria interessante que a gente participasse. Então, eu que dei a ideia para que toda a comunidade do seminário pudesse participar. O reitor, na época, acatou a ideia e falou assim, vamos rezar, vamos tentar conseguir um ônibus para que a gente possa participar. Ele entrou em contato com algumas pessoas, conseguimos um ônibus, e eu lembro que um dia eu fui acolitar na missa, ele falou assim, depois da missa eu tenho um aviso a transmitir a vocês. Ele não disse que seria a questão do ônibus que tínhamos ganho para participar, mas eu já fiquei assim contente. No momento nós queremos ir a Salvador. Ele fez o pedido. Então, será que nesse ônibus nós conseguimos? Depois da missa, ele falou, olha, conseguimos o ônibus, o irmão André deu a ideia, e nós vamos a Salvador participar da beatificação de Santa Dulce, que aconteceu em maio de 2011. Então, para mim, foi uma ocasião muito importante. Eu dizia que naquele ano eu fui admitido às ordens sacras, e eu dizia que eu queria que a minha admissão fosse depois da beatificação de Santa Dulce. Porque eu queria ir não, que a minha admissão fosse antes da beatificação. Que eu já queria ir a Salvador, já admitido, porque depois de admitido você poderia usar o clésima. E eu lembro que a minha admissão foi numa terça-feira. Eu pedi a Santa Dulce que fosse uma terça-feira, porque era o dia que meu pároco podia participar. Ele participando, ele levaria a minha família.
E a admissão foi na terça, o meu pároco foi, participou com a minha família, e no domingo seguinte fomos a Salvador participar da beatificação de Santa Dulce. Então, já queria ir admitido. Consegui, quando fomos aprovados, eu fiquei responsável por marcar a data. Então, fiz questão de marcar numa terça-feira anterior à beatificação. Tudo como eu tinha sonhado. E já tinha No pedido ano, para ela em oração, então. Já estava pedindo a já intercessão tinha dela. pedido a ela em oração. Então, ali eu digo que foi a primeira graça da Irmã Dulce que eu consegui. Sim. No ano seguinte, foi um ano um pouco complicado o seminário, eu deixei o seminário, adoeci, um período de 4 meses, 4 meses, eu emagreci 12 quilos, foi um período um pouco complicado. Mas o que aconteceu? Entre o período logo após a beatificação, que aconteceu em maio de 2011, eu dei a ideia ao meu pároco para que a nossa paróquia fizesse a entronização da imagem de Irmã Dulce. Eu falei assim, Padre Jadson, o milagre de Santa Dulce aconteceu na nossa cidade, no território da nossa paróquia. Então, é interessante que a paróquia tenha uma imagem da Irmã Dulce, feita a entronização, uma imagem grande, para a veneração dos fiéis. Ele acatou a ideia e falou assim, fique responsável por encontrar, saber como comprar, como adquirir essa imagem. E nesse período houve também a intronização da imagem de Santa Dulce em outra paróquia, em Aracaju, a paróquia São José. E precisavam, naquela ocasião, de um cerimoniário. Aí eu lembro que um seminarista falou assim, naquela época a gente chamava de Andrezinho. Andrezinho é devoto de Irmã Dulce, ele gosta de cerimoniar, então vamos chamá-lo para cerimoniar a celebração. Foi a primeira intronização da imagem dela em Sergipe. Eu participei, fui o cerimoniário da paróquia São José, uma paróquia que tem um grande grupo, um grande número de fiéis devotos de Santa Dulce. Depois, entrei em contato com o pessoal dessa paróquia para saber onde eles tinham adquirido, onde o pessoal tinha adquirido a imagem. O pessoal me passou o contato, entramos em contato com o pessoal de Salvador, adquirimos a imagem para a minha paróquia, em Itabaiana. Quando a imagem chegou, o meu pároco ligou para mim e falou, André, a imagem de Santa Dulce, de Irmã Dulce chegou, a entronização será 17 de outubro. Então, fique responsável por organizar. Então, era um período complicado, porque já era certa a minha saída do seminário, mas eu precisava de alguma coisa para preencher meu tempo. Então, eu ia entrar numa neurose, ia pirar. E nesse período, o que eu fiz? Encontrei com os capuchinhos que tinham contato com as obras de Irmã Dulce, a letra e a música do hino da beatificação, salve, salve a Irmã Dulce do Amor. Sim. Consegui, enviei para a minha paróquia, para o pessoal fazer os ensaios, separei as leituras. Naquela ocasião, eu usei tudo novo. Naquela ocasião, eu sempre gostei assim, vai ter um grande momento, profissão. Eu lembro que eu usei naquela ocasião uma batina nova, sobrepeliz nova, botoduras novas, porque para mim era um momento especial, mais que especial. Entrei em contato com a Canção Nova, eles têm uma filial lá em Sergipe, então eu falei, olha, vai haver a entronização lá na minha cidade. Eles falaram, olha, nós não podemos fazer a cobertura da missa, mas podemos fazer uma entrevista. Sim. Então eu consegui contato do Dr. Cardoso, que foi o médico que atendeu a Cláudia Cristiano, que foi a Miraculada, irmãs que conviveram com a Irmã Dulce, a própria Cláudia Cristiano, que foi a Miraculada. Irmão, e quem ia presidir a missa... Lembra a gente aqui do milagre? Então, o milagre aconteceu em 2010, a Cláudia Cristiane. É interessante, porque aí entra também, além de ter acontecido na minha cidade, entra um fato muito interessante. A Cláudia Cristiane morava em uma cidade próxima à minha cidade, chamada Malhador, que é a cidade natal do meu antigo pároco, o padre José Almir. Ela, na sua segunda gestação, o seu segundo filho, ela tem o bebê, o Gabriel, e depois do parto começa uma hemorragia severa. No período, me parece que de 28 horas, ela fez 3 cirurgias para estancar ali a hemorragia, mas não teve êxito.
O médico, o doutor Cardoso, que é um referência da minha cidade, já tinha assinado o atestado de óbito dela, porque ele ia terminar o plantão dele, então sabia que quando ele retornasse, ela já teria falecido. E nesse contexto, o padre José Almir, mais isso foi em 2010, depois me parece que 2013, 2010 não, desculpa, acho que foi no ano 2000, fazer uma questão, no ano 2000 acontece o milagre. O padre Almir, ao saber que a Cláudia Cristiane, era uma conterrânea dele, estava com esse problema, ele falou assim, a Cláudia Cristiane precisa de cura, precisa de saúde. E a irmã Dulce precisa de um milagre para ser beatificada. Então, ele reza, pedindo a cura, e envia uma relíquia de Santa Dulce ao hospital, à maternidade, depois é colocada na haste do soro, que ele diz assim, que você olha para a irmã Dulce olha para você. E nesse período ali, depois de feitas as cirurgias, que não, a hemorragia não era estancada, de repente cessa a hemorragia. Quando o médico volta, pensa que ela está morta, pensa que a Cláudia Cristina está morta, e de repente ela volta, ela acorda, ela começa a pergunta pelo filho, como é que está meu filho, e o Padre Almir, depois do Padre Almir, me parece 2003, ele toma posse como pároco da minha cidade, 2005, 2006 ele me envia para o seminário. Então, além do milagre acontecer na maternidade onde eu nasci, quem pede o milagre é o padre José Almir, que foi o padre que me mandou para o seminário, já esteve aqui me visitando 2 vezes aqui em São Paulo. Onde o padre Almir vai, ele sempre está com uma casula, uma estola de Santa Dulce. É assim, um devoto por excelência. Claro. Aí, quando, em 2013, que nós vamos organizar a entronização da imagem de Santa Dulce, foi numa quarta-feira, dia 17 de outubro. Aí eu entrei em contato com a Canção Nova. Eles falaram que não poderiam fazer a cobertura do evento, da missa, mas iriam fazer uma entrevista. Então entrevistaram a Miraculada, o doutor Cardoso, irmãs Combeiro com a irmã Dulce, e falando sobre a importância da entronização da imagem da paróquia, que era uma forma de divulgação. Depois eu lembrei que na minha cidade também há uma chamada Suxal, uma espécie de filial da Record, e eu entrei em contato com eles, falando que iria haver entronização se eles tinham interesse em fazer uma cobertura. Eu lembro que o Gilson de Oliveira, ele respondeu o meu e-mail e pediu que eu explicasse o que era entronização, explicasse melhor o que iria acontecer. Fiz um texto explicando, enviei para ele. Ele me respondeu dizendo que iriam fazer a cobertura. Então fizeram a cobertura da celebração, depois da celebração fizeram uma chamada ao vivo com o Padre Almir e a Cláudia Cristiane, a Miraculada. E a celebração aconteceu com a presença da Cláudia Cristiane, Miraculada, com irmãs que trabalhavam na maternidade de São José, que conviveram com a irmã Dulce. E essa missa da quarta-feira à tarde é uma celebração com poucos fiéis. 100 fiéis, mais ou menos, uma quantidade pequena. Mas nesse dia, a igreja estava lotada. Lembro que o Padre Almir, quando ele começou, me agradeceu, e eu olhava para aquela assembleia lotada e dizia, é coisa de Deus mesmo, porque uma missa que tem pouca gente, hoje, por causa da entronização, tinha muita gente. Isso foi em outubro. Dezembro eu saio do seminário e eu lembro que depois o Dom Henrique Soares da Costa, saudosa memória, ele foi celebrar um dia na paróquia e ele sabia que ia sair do seminário e ele perguntou como tinha sido a celebração de entronização. Aí o Paulo escreveu um pouco, aí o Dom Henrique chegou e falou assim, ele chamava de Andrezinho Itabaiana, o Andrezinho está com créditos com a irmã Dulce. Não esqueço nunca essas palavras dele. O Andrezinho está com crédito com a irmã Dulce. Aí, quando eu saí do seminário, ele falou assim, você que é muito devoto da irmã Dulce, peça para que ela possa te ajudar nesse momento difícil. E nesse período, ali, 2013, uma coisa me marcou muito. Eu
Feita a entronização, a imagem ficou, quando a gente entrava na igreja, ela ficava do lado direito. E sempre que eu entrava na igreja, eu ia fazer as minhas orações ali próximo à imagem. E um dia entra uma senhora, a Dona Lourdes, que era uma senhora muito simples, que fazia a limpeza ali da Capela do Santíssimo. Quando ela me viu rezando ao lado da imagem naquela época, bem-aventurada dos pobres, ela falou assim: eu estou rezando, que assim como você trouxe Irmã Dulce para cá, para a igreja, né, fazendo referência à entronização, que ela te leve de volta para o seminário. Ai, que Então, lindo. aquilo, a Nossa, sensibilidade do povo de Deus, aquilo me marcou de forma assim, muito profunda. é Assim porque como você trouxe Irmã Dulce para cá, que ela te leva de volta para o seminário. a voz do povo é a voz de Deus, né? Era Deus falando E ali, né, irmão todo o André? processo de identificação começa com a voz do povo. Depois Nossa, se faz presente com a voz de Deus com o milagre, depois a voz da igreja, que lindo. o reconhecimento daquele milagre. Em 2013, entrei em contato com a congregação, vim para São Paulo, e aqui eu lembro que um dia teve a visita pastoral, e quando o provincial foi me apresentar ao bispo, ele falou assim: o Andrezinho de Santa Dulce, era conhecido na Ah, congregação como Andrezinho de Santa Dulce por causa de minha devoção. Aí eu lembro que em setembro de 2015, quando eu era noviço na outra congregação, tivemos um passeio a Brasília e passamos lá no Santuário Dom Bosco. E eu não vi essa imagem. Alguns irmãos viram a imagem. Essa imagem aqui, que está aqui, foi comprada em Brasília, no Santuário Dom Bosco. Quando nós chegamos na casa onde nós estávamos hospedados, os irmãos chegaram depois e falaram assim: Andrezinho, encontramos uma imagem de Santa Dulce lá no santuário. Aí eu falei assim: não, então temos que voltar lá para comprar. Voltamos onde a gente estava, um pouco distante, voltamos ao santuário, porque eu falei: eu não vou encontrar essa imagem em qualquer lugar, a imagem de 30 centímetros, a gente só encontrava em Salvador. Voltamos ao Santuário do Bosco, compramos a imagem, e depois, quando eu saí da congregação, fui morar fazer uma experiência na Bahia, foram as três, tinha várias imagens, tinha um verdadeiro santoral. E as únicas três imagens que eu levei comigo foi o crucifixo, de mesa, de resina, Santo André Apóstolo, meu onomástico, e Santa Dulce. Então, são imagens que estão comigo há um bom tempo. Onde eu vou, elas vão comigo. Depois me desfiz de todas elas. Essas outras eu fui adquirindo quando eu cheguei aqui no mosteiro, mas as três não abri mão. Depois eu saí da congregação, fui fazer uma experiência na missionária na Bahia. E interessante que eu não queria fazer essa experiência missionária, eu queria vir diretamente para o mosteiro. E quando eu estava lá na Bahia, no mês de maio, eu tinha feito a novena Nossa Senhora de Fátima, sou muito devoto da Senhora de Fátima, que era para poder resolver a questão, para vir para o mosteiro. E fiz lá a novena, terminou ali dia 13 a festa. Dia 14, quando eu acordo, que eu pego o celular, tinha lá. O Papa tinha reconhecido o segundo milagre atribuído à Irmã Dulce e ela seria beatificada. Isso foi anunciado, o Papa assina o decreto dia 13 de maio, dia da Senhora de Fátima, mas foi publicado, se tornou público dia 14 de maio. Então, quando eu acordei, feliz da vida, a Irmã Dulce vai ser santa, a Irmã Dulce vai ser santa. Isso numa terça-feira. Na quinta-feira, dia 16, Então, Santa Dulce, mais uma vez, precisei estar na Bahia, né, com o povo baiano, para receber a notícia da sua beatificação, da sua canonização, do reconhecimento do milagre. Aí, deixei a Bahia, fui de férias para Sergipe, para poder vir para São Paulo, para o mosteiro. Nesse período de férias, eu fui até Salvador, fiquei hospedado no convento dos Capuchinhos, que são os responsáveis, o reitor, o capelão do santuário. Então, fiquei ali hospedado, onde se gera toda a vida espiritual do santuário. E um colega, um grande amigo, Oswaldo, que é no Facebook, a gente encontra no Instagram, é devoto de Santa Dulce.
Ah, é? Ele me levou para conhecer é, a igreja de Santo Antônio, além dos Pobres, além do Carmo, onde ela foi batizada no dia 13 de outubro de 1914, poucos meses após ela nasce em maio, foi batizada em dezembro, 13 de dezembro. Então, no dia de Santo Antônio, eu estive lá na igreja de Santo Antônio, além do Carmo, onde ela tem lá a pia batismal, onde ela foi batizada, tem uma placa indicando. Ele me levou para conhecer lá a favela dos Alagados, onde começa todo o seu trabalho pastoral, o seu trabalho de caridade com os pobres ali da favela. E lá no complexo das todo o trabalho. Eu cheguei em Salvador na segunda-feira, meio-dia, voltei na quinta-feira à noite. Então, tive a oportunidade, quase uma semana, de conhecer ali onde ela foi batizada, onde começa seu trabalho, e hoje a realidade do trabalho das obras sociais. Participei da festa de Santo Antônio, que é o santo de devoção dela. Conheci a Maria Rita, que é a superintendente das obras sociais, sobrinha. O doutor Oswaldo, que era o responsável por toda a questão histórica do memorial. Então, é alguém que, mais do que ninguém, estudou a fundo a vida Dela. de Santa Dulce. Veio para o mosteiro e toda a comunidade sabia da minha devoção. Nós temos uma hora, né? A live ela só tem duração no máximo de uma hora, né? O tempo passa rápido. Quando a gente fala de coisa boa assim, a gente não vê a hora passar. É engraçado que aí, quando eu cheguei aqui no mosteiro, os irmãos que estavam na minha frente, houve um capítulo para o noviciado deles, foram aprovados. Aí eu perguntei assim, irmão, o senhor começou quando o seu postulantado? Ele falou, em junho. E vai virar para o noviciado em março. De junho de julho, ele começou o noviciado em julho. E de julho a março são 10 meses. Eu comecei meu postulantado em outubro, 10 meses, agosto. Agosto, Santa dos Pobres. Então, de repente, eu posso fazer, ir para o meu noviciado, dia de Santa dos Pobres. Mas era um desejo meu, enquanto devoto, porque não há muita ligação, né? Irmã Dulce vem de uma congregação de espiritualidade franciscana. Eu sou beneditino, né? Tudo é igreja, mas espiritualidades bem distintas. Sim. E, assim, eu comentei, né? Tinha vontade de ir para o noviciado de Santa Dulce, mas sem um pedido formal. Acontece meu capítulo, sou aprovado, e o prior marca o início do meu noviciado quando? 13 de agosto, dia de Santa dos Pobres. E, com tradição, na nossa congregação, de modo geral, na ordem, no noviciado, a mudança do nome. Sim. Texto do nome civil recebe o nome religioso, mas o prior sempre falou que não havia necessidade da mudança de nome, no meu caso, porque já tinha o nome apostólico. Nossa comunidade, nós temos Dom Matias, Dom Tiago, Dom Lucas, então o André está nesse mesmo patamar, nesse mesmo grupo de apóstolos evangelistas. Ele falou, não há necessidade, ali na cerimônia do noviciado, da mudança de nome, você vai permanecer como André, e ali, quando há mudança de nome, a gente recebe também o onomástico, que é o nosso patrono, não só do noviciado, mas nossa caminhada. Então ele falou, irmão, não há necessidade da mudança de nome, ele vai permanecer como o irmão André, vai receber seu patrono no Santo André Apóstolo, mas além de Santo André Apóstolo, vai receber também como patrono Santa dos Pobres. Naquela época ainda já era santa. Como patrono Santa dos Pobres. Então sou o único monge que tem 2 patronos, o onomástico e Santa dos Pobres, sem a necessidade de alteração de nome. Concluí meu noviciado, feito capítulo para a profissão. O que você acha? Entrei no noviciado dia 13 de agosto, mas de repente a profissão deve ser dia 15, Assunção Nossa Senhora. Mas quando foi anunciada a aprovação do capítulo para fazer a profissão,
o próprio prior falou, o irmão André fará a profissão dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres. Eu falei, se o prior que está dizendo, quem sou eu para contestar aquilo que eu quero? Aí, nesse contexto, entramos em contato com o santuário para conseguir... Aí, nesse período, a paróquia do mosteiro adquiriu uma imagem de Santa Dulce. Falei, pronto, já temos a imagem para a veneração, a exposição, no dia da minha profissão. Entramos em contato com o santuário para adquirir uma relíquia de primeiro grau. Então, hoje, há uma burocracia e é necessário uma carta assinada pelo bispo, atestando para onde aquela relíquia será destinada, tudinho. Entramos em contato, conseguimos a relíquia, mas a previsão de chegada era após a profissão, dia 13 de agosto. Né? Olhamos lá, fizemos o rastreio e não chegaria a tempo, para o dia 13 de agosto. Aí conseguimos uma relíquia, uma outra relíquia emprestada com um colega para poder fazer ali a exposição para os fiéis, uma vez que tinha a imagem, então o dia dela era interessante que tivesse a relíquia. Umas 2 da tarde, mais ou menos, eu vou descendo a escada da nossa clausura, o irmão chega com um envelope, a embalagem dos Correios. Chegou, a relíquia chegou. Falei, mas ninguém chegada lá para segunda-feira. Ele falou, não sei como. Eu tinha rastreado de manhã, onde ela estava, não tinha como chegar aqui. E chegou a tempo. Então, o que eu fiz? Aquela que nós recebemos para o mosteiro foi colocada ao lado da imagem para a veneração dos fiéis, e eu fiz a profissão com a outra relíquia que nós conseguimos emprestado de um colega no bolso do meu hábito. Fiz a profissão, dia de Santa Dulce dos Pobres, e eu sempre digo, eu dizia à comunidade que Santa Dulce nunca tinha me deixado na mão. E na minha profissão, o prior fez questão de ressaltar isso. O irmão André, que sempre disse que a Santa Dulce, a irmã Dulce, nunca o deixou na mão. E às vezes eu brinco, eu digo assim, que é como se houvesse uma psicologia da devoção aos santos. Eu explico. A forma como nós somos atendidos, como nos relacionamos com os santos, parece que caminha um pouquinho como era a vida daquele santo, como era a sua psicologia, o seu jeito de ser. Eu sou muito devoto também do irmão Roberto Giovanni, que é um venerável, dos estigmatinos, minha antiga congregação. E o irmão Roberto era um homem simples, calmo, tranquilo. Nossa, o mundo poderia se acabar, e o irmão Roberto nada tirava a serenidade dele. Já a irmã Dulce não, era alguém mais agitada, alguém que estava ali no dia a dia, nativa. E eu sempre digo, quando eu peço uma coisa ao irmão Roberto, ele me atende. Mas no tempo dele, é uma coisa mais calma, tudo parece perdido e de repente a coisa acontece. Mas quando a coisa é urgente, eu tenho que pedir a Santa Dulce. Porque se é urgente, aí eu digo assim, às vezes eu brinco, que ela consegue de Deus as graças de forma tão imediata, porque ela, enquanto uma boa baiana, chega para nosso Senhor e diz, ó meu rei, atende meu nego. E a coisa, de fato, acontece. Nos períodos mais difíceis da minha vida, eu posso dizer que tem uma passagem, agora publicada agora nas cartas dela, ela escreveu quando ela estava em São Cristóvão, no mês de novembro. Ela escreveu para sua irmã, Lucinha, ela falou assim, Jesus nunca se esqueceu de mim. E eu digo isso, que isso se faz presente em minha vida dia a dia. Mesmo quando, às vezes, tudo parece perdido, tudo parece sem solução, nessa certeza. E outra coisa que me marca muito, eu, desde criança, quando era coroinha, depois ia para o seminário, eu tinha escolhido como lema vocacional, lema de caminhada, em tudo amar e servir. Não sabia que depois era um lema de Santo Inácio de Loyola, vim descobrir bem depois. Mas, recente, eu também descobri que era um lema de Santa Dulce, não em tudo amar e servir, mas amar e servir. Então, era o lema de vida dela. E que, por providência, foi um lema que eu já tinha escolhido há um bom tempo atrás, em tudo amar e servir. E não sabia
que era o lema de Santa Dulce. Então, eu nasci na maternidade onde aconteceu o primeiro milagre. Quem pediu o milagre foi o padre que me colocou do seminário. Participei da beatificação. Ela morou em Sergipe, meu estado. Estive no santuário nas suas obras sociais. Fiz a minha profissão de Santa Dulce. E você chega na minha cela, o que tem em todos os lugares. Eu tenho aqui, no meu travesseiro, tem um lencinho que foi utilizado na beatificação dela em 2011, eu ainda guardo comigo, tenho dois. Um no meu travesseiro e outro numa mochila, quando eu vou viajar, então, sempre vai comigo. Agora, recentemente, eu comprei que fosse uma capelinha com a oração e a imagem dela. Eu tenho um biscuit, tem uma capelinha pequena com a imagem dela, tem essa imagem, tem a outra lá em cima, também a imagem dela. Tudo que eu fora a literatura, tudo que eu encontro sobre Santa Dulce, eu vou adquirindo, fazendo a leitura aos poucos, porque é uma relação de amor, é uma história de amor. Então eu preciso conhecer, não me canso de conhecer um pouco sobre a sua vida, sobre os seus feitos. É tanto que agora no meu TCC, foi definido agora em novembro, aprovado, eu cito a Santa Dulce por 2 vezes. No primeiro capítulo, quando eu falo sobre os santos brasileiros, eu começo assim: quando o assunto são as causas de beatificação e canonização no Brasil, nem tudo é sinônimo de processos instalados somente décadas após a morte do servo de Deus, e que se prolongaram até mesmo por séculos. Pois o terceiro mais rápido processo nos tempos modernos é o de Irmã Dulce, canonizada apenas 27 anos após o seu falecimento. Então, hoje, nos tempos modernos, na história da igreja, a causa mais rápida é de Santo Antônio, apenas 11 meses. Mas nos tempos modernos, o processo mais rápido, a causa mais rápida foi de João Paulo II, canonizado apenas 9 anos após a sua morte, e depois de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, 19 anos. E depois Santa Dulce, canonizada 27 anos após a sua morte. É algo assim... né, irmão? Porque todos têm relação, rápido, né? Santo e ela Antônio, que era o conheceu santo de devoção dela. São João Paulo sim, II, que a visita, né? Eles têm um 2 encontro muito vezes. lindo. Que também visita Madre Teresa de Calcutá e diz E que também Santa esteve com Santa Dulce era a Dulce. Teresa de Calcutá do Brasil, né? Sim, sim, sim. Que bonito. Os santos é uma autonomia. E eu agora, eu fui, já terminando o nosso tempo, né? Eu fui eleito no dia 29 de novembro passado como presidente da Academia Brasileira de Angiologia. O que é a geologia? Vamos pela epistemologia. A geologia é o estudo sobre os santos. Então, é uma academia, um grupo de estudiosos, professores, tem religiosos, leigos, que dedicam parte de sua vida para estudar sobre os santos. A academia completou 19 anos de fundação agora no último dia 8 de dezembro. Tem a sua sede em Fortaleza, no Ceará. E o presidente já está no seu segundo mandato. Há 2 anos atrás, eu lembro que eu estava em Santo André, tinha ido fazer direção espiritual, quando eu vi que, lá nas redes sociais, que tinham aberto o edital para o preenchimento de 3 vagas, de 3 cadeiras, que cada cadeira na academia tem como patrono um santo, um servo de Deus, alguém com fama de santidade. Eu falei assim, eu gosto muito do santo, eu sou canal virtual, quem sabe, né, eu posso ser eleito, mas sem muita expectativa. Sim. Eu dizia assim, o não eu já tenho, vou tentar o sim. É tanto que eu nem tinha tinha que fazer um currículo, né, sobre suas produções, eu nem tinha currículo, nunca fiz currículo na minha vida. Aí eu conversei com o Rogério Gelepad, né, seminarista, eu falei assim, eu preciso fazer um currículo. Ele falou assim, quer deixar o mocho? Eu falei, não, porque eu vou me inscrever lá na academia, eu tenho que mandar um currículo. Ele me ajudou, né, o esquema, o que tinha que colocar no currículo.
enviei por e-mail, mas tanto que eu enviei no tempo limite. O limite era 23 de janeiro, limite, vésperas do limite, enviei, mas esqueci. Quando chego da missa, dia 2 de fevereiro, quando eu abro meu Facebook, tinha lá a mensagem do presidente, Luciano Dídimo, que eu tinha sido aprovado e que a minha cadeira era São José. Depois que eu descobri que no próprio ato da sua inscrição, você, quando é publicado tal, tem lá a cadeira tal, patrono tal. Você pode indicar a cadeira que você deseja participar. Mas eu não sabia desse detalhe, simplesmente o santo que era Santa Teresinha, acho que Santo Agostinho e São José. Eu falei, o que vier para mim, não fiquei muito ligado a isso, a questão da cadeira do patrono. Quando eu recebo a mensagem, tinha lá que foi aprovado, de cadeira 17, patrono São José. Eu falei, minha alegria é dupla, pela aprovação, pela eleição, no caso, aprovação naquela época, e ter como patrono São José. De lá para cá, esses 2 anos, bastante ativo na academia, sou responsável pelas publicações, faço parte da comissão de comunicação, tenho um prêmio Terra de Santa Cruz, me convidaram para fazer parte. Tudo que está na academia, estou ali. Depois, esse ano, tivemos o 2º congresso, os organizadores me convidaram para ser o cerimoniário, tudo, o mestre de cerimônia. Aí, de repente, no mês de outubro, o presidente mandou uma mensagem para mim, falando que nós vamos ter eleições, então precisamos pensar no nome. Mas quando ele falou em uma das nossas reuniões que teríamos eleição, eu pensei em outro candidato, se alguém bem preparado, alguém bastante de participação, mas eu conversei com a esposa dele, que também faz parte da academia, e ela falou, nós não temos interesse, nós não temos tempo. Eu falei, olha, é uma pena, porque hoje vocês, enquanto preparo, participação, para mim, são os melhores nomes, embora eu não conheça a academia a fundo. Morreu ali o assunto. Aí o presidente manda mensagem, você quer ser o próximo presidente? Eu pensei que até era uma brincadeira dele, para ver a minha reação. Passei um bom tempo sem responder. Aí depois ele falou assim, eu te ajudo, a gente forma a chapa, eu te ajudo, vou fazer parte da chapa, da diretoria, eu te ajudo. Eu falei assim, vamos rezar, né? Ver o que Deus quer. E eu gostei da ideia. Não vou, fiquei surpreso, mas gostei da ideia. Aí fiz um texto, ele me ajudou a fazer o texto, enviamos para todos os acadêmicos, dizendo, olha, vão ter eleições, eu pretendo ser o próximo presidente. Começamos a formação da chapa, fomos eleitos no dia 29 de novembro e consegui as passagens, agora eu viajo em janeiro, porque dia 7 de fevereiro é a posse lá em Fortaleza. Eu faço a sessão será virtual, mas desde o início eu falei, se eleito, eu faço questão de participar presencialmente, para poder conhecer. Depois me deram a ideia, ó, você pode ir para o Juazeiro, se desce Juazeiro, depois segue para Fortaleza. Então, consegui hospedagem lá em Juazeiro, alguém que vai me levar para conhecer a questão do Padre Cícero, um encontro com o Dom Marcos Henrique, que faz parte da comissão especial para as causas dos santos MDB, e lá em Santana do Cariri, da Beata Benigna, para depois seguir a Fortaleza para tomar posse. É um desafio e tanto. Outro dia eu falava aqui a alguns irmãos, tudo começou no dia 11 de outubro, mas a minha campanha mesmo eu lancei no dia 12 de outubro. Temos 2 meses, passados 2 meses, do início da minha campanha até hoje. Todo santo dia tive que resolver alguma coisa da academia, mesmo não sendo presidente ainda. Sendo apenas o presidente eleito. Então, eu entrei em contato com o Vatican News, eles fizeram uma reportagem, uma entrevista assim, muito bacana, o que é a academia, os seus membros, os seus desafios.
Depois aqui o nosso colégio, São João Alberto, reproduziu parte dessa entrevista. Nossa, vários meios de comunicação, um site da minha cidade fez uma publicação, Itabaianense eleito presidente da Academia Brasileira de Geologia, porque é algo desconhecido. E o meu TCC foi sobre o Santos, né? Consegui a nota máxima, e na apresentação, depois o examinador falou assim, irmão, você faz parte da academia, então nós sabemos que temos muitos santos, beatos, veneráveis, servos de Deus no Brasil, mas a gente não sabe onde conseguir essas informações. Então, é uma missão de vocês fazer uma espécie de banco de dados onde a gente consiga encontrar todo esse material. E esse era um pensamento meu. Isso, a apresentação do TCC foi dia 14 de novembro. E um mês antes, no dia 12 de outubro, quando eu lancei a campanha, eu coloquei como um dos meus projetos essa catalogação de todo esse material. E, por coincidência e providência, o examinador falou, vocês precisam fazer isso. Depois eu sempre quis fazer uma aproximação entre a academia e a CNBB, para que não fique uma coisa paralela. Claro. E agora eu descobri que um dos bispos que fazem parte da Comissão Episcopal para as Causas dos Santos da CNBB é o bispo do Crato, do Magnus. Então, Juazeiro, do Padre Cícero, faz parte da Diocese do Crato. Então, eu falei, unir útil e agradável. Deixe em Juazeiro, enquanto com o bispo, apresente nosso projeto, me apresente enquanto presidente que está ali para tomar posse, e para que a gente possa caminhar junto. O meu prior sempre me deu todo o apoio, ele sempre diz, olha, procure fazer uma aproximação com a CNBB. Então, de repente, agora, nesse período entre eleição e posse, já começo a fazer toda essa ligação, essa conexão, porque a gente não quer fazer um trabalho à parte. Claro. Quer que a Igreja, o Brasil, saiba o que a gente está fazendo, e até mesmo quantas vezes a gente tem consultado. Hoje mesmo me perguntaram, irmão, onde é que está escrito que hoje é Nossa Senhora do Ó? Então, mandei lá o texto, o concílio que estabeleceu. Não é uma festa litúrgica oficial que está lá no calendário, mas é uma festa de várias comunidades que celebram. Então, já falei demais. Nosso tempo está acabando. Alguma dúvida? A gente quer ouvir cada vez mais, porque o que eu tiro de toda essa conversa, né, é que quando realmente a obra e a vontade é de Deus, tudo vai acontecendo, nos surpreendendo, e é maravilhoso testemunhar e dar o testemunho, né? Então, a gente agradece muito esse testemunho, porque quando também surgiu essa vontade, essa inspiração desse quadro, que o Deus Convida à Santidade, justamente é para isso, para que a gente possa conhecer cada vez mais os santos, os beatos, os veneráveis, nos inspirarmos, né, nesses exemplos, que nos levam a desejar e entender que é possível sim a santidade, que é missão, que se eles conseguiram, pela graça de Deus, eles têm muito para nos ensinar também conseguirmos. Então, assim, riquíssimo o seu testemunho, lindíssimo ver a ação de Deus na sua vida, a intercessão de Santa Dulce dos pobres, nossa, que continue maravilhosamente assim. E para nós é realmente vamos lá, avante, porque isso é para todos, né, irmão? Isso é para todos. A grande beleza dos nossos santos não é que eles estacionam, ficam parados em si mesmo, mas eles apontam para o Cristo. Isso. E assim como eles conseguiram vencer dificuldades e colaboraram com a graça de Deus, e hoje são apresentados pela igreja como exemplo, a serem seguidos em exemplo de intercessão, todos nós também podemos trilhar este mesmo caminho. E hoje eu tenho o Santoral Virtual, que nós estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook é um texto mais longo, o Face tem essa possibilidade de um texto maior. Nós temos mais de 3.500 arquivos. Se fizermos a divisão pelos 365 dias do ano, dá uma média de mais de 9 santos por dia. Então, todos os dias nós encontramos lá o álbum, tem os 12 álbuns, os 12 meses, mas a cada dia eu vou postando o santo do dia no Facebook, como também no Instagram, que é um texto mais curto, que eu retiro, de modo geral, do Martirológio Romano, mas aí o santo mais conhecido, eu
escolho e consigo postar um texto mais longo, né? Para não ficar ali apenas informações básicas. Então, se quer conhecer mais um pouco dos santos da nossa igreja, é só nos seguir lá, Santo Oral Virtual, o Santo do Dia, tanto no Facebook como no Instagram. Nós temos também as redes sociais da nossa Academia Brasileira de Angiologia, tem o Facebook, Instagram e temos um blog, e a minha conta no Instagram, também no Facebook, que eu vou, as postagens do Facebook eu compartilho, do Santo Oral Virtual, eu compartilho no meu Facebook, e também nos stories das postagens do Santo Oral Virtual no meu Instagram. Uma forma de... E assim, é bonito que eu, algumas vezes, por motivo de viagem, eu lembro que o ano passado tive um problema no meu computador, eu passei uma semana sem fazer publicações. Né? Estava sem computador, não tinha como. O material estava no computador, era complicado. Eu fiz uma viagem e, de repente, eu comecei a receber mensagens. Eu já perguntei se o senhor estava bem, se precisava de alguma coisa. O que aconteceu? Que as postagens pararam. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas gostam de compartilhar em suas redes sociais. Se você não publica, as pessoas vão deixar, vão seguir outras páginas. É uma nanica. Se a gente for comparar com outras páginas, como o Santo Dia, Santos e Santas, eles têm mais de 100 mil seguidores, eu tenho 1.500, ainda é uma nanica. Mas eu digo isso com todo orgulho, batendo no peito. É a mais complexa. Enquanto eles postam 2, 3 santos, nós temos mais de 3.500 arquivos. Diariamente nós publicamos numa média de 9 santos. E todos veneráveis também, né? Tá todo mundo lá. Ali eu compartilho, que é uma página aqui de São Paulo, Brasil Terra de Santos, mas eu tenho um projeto da academia, a partir do próximo ano, também publicarmos os nossos servos de Deus e os veneráveis. Temos eu preciso um pouco de tempo. Que acabei de ver que hoje também abriu, já foi declarado venerável, né? O irmão da Santa Jana Bareta Mola. Sim, o Alberto. Isso, que serviu no Brasil a vida toda. Ela queria vir para o Brasil também, mas acabou não vindo. É isso mesmo. É muito lindo, é muito especial de caminhar com os santos. Muito lindo. Né, conhecendo e realmente, sabe que aqui no Deus Convida nós temos 2 patronas, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, que temos uma história lindíssima com ela, e junto dela, né, nós tivemos a graça de receber um carinho da Beata Inha Chica. Então também a gente está sempre junto aí pedindo a intercessão da Beata Inha Chica, e fomos também a Baiapendi. Uma alegria. Tive a graça em Baiapendi em 2018, eu digo... Conheço alguns lugares de santos, beatos, veneráveis, servos de Deus aqui no Brasil, mas Baiapendi foi uma experiência... Eu não tenho palavras para escrever. Quando desci do carro, pisei naquele solo, era uma coisa diferente. É diferente. E assim, é uma santa que... pouco assim, se conhece um pouco em Inha Chica, mas poucas pessoas sabem que Inha Chica era rica. É verdade. Mas ela fez a opção de viver a pobreza evangélica. O que comprova que ela era rica, ela doou a parte da sua herança para restaurar o altar-mor da igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, lá em Baiapendi. Então, era alguém que tinha posses, mas fez a opção em viver a pobreza evangélica. Alguém que era consultada pelo pobre que não tinha nada, até comerciantes, políticos que, diante de uma situação, do problema, ia consultar a Inha Chica. E ela dizia que tudo acontece porque eu rezo com fé. Tinha que consultar a minha senhora, Nossa Senhora. Que é uma história... Eu tenho logo que dizer que é algo assim, a própria beatificação dela começa a causa para... É uma leiga, negra, e a primeira leiga não Marte a ser beatificada aqui no Brasil. Quem ia se preocupar, quando é um religioso, a congregação
tem interesse em ter mais um santo, ter mais um beato. Quando é um padre, um bispo da diocese, mas uma leiga que sem família. Ela não tinha filhos, só tinha um irmão. Depois o irmão vem a falecer, né? Sozinha no mundo. Incrível. Quem ia se preocupar por uma causa? Incrível. Hoje a gente, famosos, Maravilhoso. intelectuais, são devotos dela. Então é muito especial, né? E o nosso último Deus Convida a Santidade do ano vai acontecer lá, no dia 30 de dezembro, com a nossa grande amiga que nos apresentou a Beata Chica, Flávia Alvarenga. Ela vai fazer de lá a live conosco, porque é muito devota e escolheu começar o ano lá. Aí eu falei, nossa, sabiamente, né? Começar o ano lá junto da Beata Chica, pisando mesmo naquele lugar tão abençoado. Então, agora para terminar, irmão, o senhor concorda então com tudo isso que a gente ouviu? Que não somos nós que escolhemos os santos, são os santos que nos escolhem? Sem dúvida alguma. Isso não é uma sintonia. Parece que quantas e quantas vezes a gente ouve falar do santo que a gente nunca tinha ouvido falar, parece que ele vai na frente e faz o trabalho de João Batista, vai preparando os caminhos do Senhor. É isso mesmo, isso que a gente ouviu nessa Isso história que deixa claro, não temos né? dúvida. A Eu digo, Cristina... falta às nossas comunidades aprender mais sobre os nossos santos. Quem de nós, né, conhece de fato a história dos nossos patronos, das nossas comunidades? Então, Poucas pessoas. poucas pessoas. Né? Aqui no BTC eu trabalho sobre a questão histórica, como acontece as causas de beatificação, depois como acontece o culto aos santos, depois a importância dele para a catequese, para a liturgia, para a espiritualidade da igreja. Em breve, mais na frente, temos a vontade de fazer uma publicação, tornar algo mais conhecido. Não podemos guardar esses dons somente para nós. E agora, como presidente da academia, a minha responsabilidade é grande. Outro dia um colega falava, você que agora é o chefão dos santos. Eu falei, eita, que responsabilidade. Olha que Dom Henrique Soares está lá olhando e falando, olha, Andrezinho, Disso eu não tenho dúvida. Aí, ó, porque a gente sempre fala isso aqui, a graça é proporcional à missão. Né? Sei que a minha missão é grandiosa. Então, vamos lá, e o senhor conte com a gente, com a nossa amizade, com a nossa ajuda, com as nossas orações, porque é o que o senhor falou mesmo. Nós estamos todos, né, para servir o mesmo Senhor, numa mesma causa. Então, a alegria nossa é poder ajudar e estarmos unidos, viu, irmão? Pode contar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, depois de tantos encontros, marcar um mandato, e eu também corri. Eu lembro que desde o início da pandemia, o Padre Iago sempre me incentivou, faça lives. Não gosto, eu gosto de escrever. Falar, imagem, não é comigo. Ele sempre me incentivou, todo mundo está fazendo live, você faz lá, não quer fazer a live, faz apenas o áudio. Não gosto. Era para vir aqui. Aí nós tentamos um pouquinho no WhatsApp, né? Mas tá vendo? Era para ser agora, era para ser esse testemunho, nessa nova missão que o senhor abraçou, para que a gente possa conhecer, seguir e ajudar. Então, que assim seja, né? E eu convido a todos aqueles que estão nos assistindo, sigam lá o Santoral Virtual, possam conhecer, né, os santos que são os testemunhos da fé da nossa igreja. Muito bem. Temos aqui uma pessoa seguindo a nossa live que teve a graça de conhecer a Santa Dulce. Olha que maravilha. Olha que a gente encontra algumas pessoas, né, que viveram, que tiveram um contato. Lembro que no dia que nós trouxemos a imagem aqui para a paróquia, uma senhora falou, eu conheci Santa Dulce. É o padre José Inácio, né, padre? É o senhor que está falando, né, da Editu? Eu acho que é ele. Que alegria. Isso aí, a gente encontra que Santa Dulce é recente, é algo que dos nossos tempos. Então, muitas pessoas tiveram a graça de conviver, de estar com ela. É uma coisa... Eu acho muito bonito que... não lembro a data, foi agora no começo de novembro, teve o lançamento do livro sobre as cartas dela aqui em São Paulo, lá na Baianeira. E quando a Maria Rita, a sobrinha dela, superintendente das obras sociais, estava autografando. Aí, quando cheguei na frente dela, eu perguntei assim, a senhora conhece uma cidade chamada... Já ouviu falar de uma cidade chamada Itabaiana?
já ouvi falar de um padre chamado Zé Almi, aí ela começou a brincar comigo. Nunca ouvi falar, nem sei onde é que fica isso. Aí eu falei, pois eu nasci nessa cidade, eu nasci na maternidade onde aconteceu o primeiro milagre. Quem me colocou no seminário foi o padre Almi. Imediatamente ela levantou assim a mão, Lorena, venha tirar a foto aqui. Chamou a Lorena, que era a fotógrafa, para tirar foto, tem que tirar foto comigo, depois tiramos fotos. Eu digo, onde eu chego, a irmã Lúcia chegou na frente. Que legal, que bom. Nossa, que não tem alegria maior, né? Olharem pra gente e lembrar de um santo. Né? Que o Senhor está Irmã mesmo trilhando Lúcia, esse caminho lindo que, né, que Deus pede para nós. Então, uma alegria imensa. Muito obrigada por esse tempo aqui, por ter vindo a esse Manda um abraço para testemunho. minha mãe, Edinalva, que está lá em Eu Sergipe, lá em vi! Cabaetano, desde o Olha lá. início dos assistindo. Acho que ela nunca, mais de ano que ela não me vê, tem mais de ano que eu vou de Nossa! férias, mas todo mundo vê o André, todo mundo vê o filho dela, nas redes sociais, todo canto, menos ela. Olha, dona Edinalva, a senhora seja muito bem-vinda, que alegria, parabéns, viu, pelo filho, por esse dom lindo de Deus na sua família, que a senhora acolheu. Então, que maravilha, a gente fica muito feliz também de receber a senhora aqui. E olha que bonito, Eu né, que a fico gente já assim, teve esse mês Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Dulce, e vamos encerrar o mês com a Beatanha Chica. Quer dizer, as mulheres santas aqui também esse mês fizeram bonito, viu? fico perguntando, a saudade que a minha família sente. Eu sou o único Imagina. filho, filhos, netos. Eu sou o único que mora fora, sou o único rebelde da família que há tanto tempo morando fora. E assim, para a família não é fácil, porque o filho são tantas atividades, tantas coisas que às vezes a gente minha culpa, minha culpa, minha culpa, acaba esquecendo da família, porque é faculdade, é isso e aquilo. A gente acaba preenchendo o tempo. Mas para os pais não é fácil. Não. Né? É um filho que foi embora há tanto tempo que veio uma vez ou outra. Antigamente, até pouco tempo atrás, eu ia de férias 2 vezes. Agora, passei 3 anos sem casa. Agora tem mais de 1 ano e meio que não vou e só devo ir depois da profissão solene. E poderia ir agora, quando eu for a Fortaleza. Mas justamente no período da posse tem um evento anterior e posterior à posse aqui no mosteiro. Então tenho que, terminando o evento, viajo, termino a posse, já retorno, porque tem outro evento no mosteiro. Não posso ir a Sergipe, queria ir ao aniversário da minha avó, mas não vai ser possível. Olha, Né? eu tenho Mas tem o tempo de certeza Deus. que a dor assim, das saudades, ela existe, as saudades existem, né, dona Edinalva? Mas também que bênção, né? Que alegria. Você falou, é o único rebelde, mas é um rebelde por boa causa, né? É um rebelde em E eu Deus. acho muito bonito que da própria ladainha de profissão solene há uma prece pelas famílias, né? Que Deus abençoe as famílias que, né, doou, concedeu um filho para a igreja. Então a igreja reconhece que é como se ela estivesse se apropriando, né? É natural que uma família tenha um filho, quer que ele cresça ali próximo, tenha seus filhos, mas aí como se a igreja fosse lá e pegar só esse eu quero para mim. É isso mesmo. E depois a igreja pede pelas famílias que doam os seus filhos para o serviço. É isso mesmo. E uma Aqui da. pergunta a qual congregação eu pertenço. Eu sou monge beneditino da congregação valombrosana da Ordem de São Bento, Mosteiro São João Alberto, aqui em São Paulo, bairro Pirituba. Muito bem. Muito bem, gente. A Estou gente vendo lá, reza. tem Santa Dulce e Olha tem lá. o São Todos os Bento, São santos. José, que é o patrono meu patrono lá na academia. Isso mesmo. José Inácio, Padre José Inácio, daqui a pouco, com a graça de Deus, há de ser frei carmelita, né, padre? Tem o coração todo no Carmelo. Então, deve também entrar aí para os carmelitas, com a graça de Deus, logo, logo. Então, é uma alegria também a gente poder São ver isso, Paulo né? de Santos. Quantos Santos Carmelo produziu para a igreja? Então, é isso mesmo. O padre, irmão André, você sabe que nós aqui rezamos muito pelas vocações, né? É uma aqui das nossas missões, Deus convida a rezar pela unidade da igreja e pelas vocações. E a gente sempre reza isso, para que as famílias voltem a rezar para uma vocação religiosa, sacerdotal no seio da família. Porque parou-se de rezar, né? Eu acho que essa alegria de dar realmente um filho para viver na igreja, para ter essa vida, que antigamente a gente via muito mais, isso acabou se perdendo.
né? Hoje as famílias falam, né? Acho muito lindo um filho padre, mas que não seja o meu. A gente ouve muito isso. Mas que não seja o meu, né, dona Edinalva? Então, assim, a gente não pode, tem que voltar a rezar para filho padre, para filha religiosa. Isso é bênção na família, isso é graça, isso é um presente para Deus, assim, que a gente pode entregar, que acho que nada se iguala. Então, a senhora é muito abençoada, viu? Com certeza lá no céu, quando a senhora chegar, que lindo será. Que nós possamos testemunhar isso lá no céu um dia com a graça de Deus. Então, é muito lindo mesmo. Então, muito obrigada, viu, Eu que irmão? A gente vai se agradeço despedir pelo agora. convite, espero que tenhamos correspondido às expectativas. Estamos aí para que em breve também possamos falar sobre outros santos, como também nos santos de modo geral. Isso. Né? Como Aprender, acontece o culto aos santos, sobre aprender a um nossa pouquinho academia. da academia, do processo de beatificação, depois do processo de canonização. Vai ser muito interessante a gente poder aprender isso aqui com o senhor, nós vamos marcar com certeza. Com a graça Tá de bom? Deus. Recentemente eu participei do Congresso de Teologia aqui em São Paulo e eu falei um pouco sobre como acontece o processo, a causa, os nossos santos brasileiros que às vezes são tão desconhecidos. Então, o senhor vai vir falar mais É, é, aqui, porque a dona Edinalva vai poder te ver mais, entendeu? Agora a senhora já entra aqui para essa família Deus Convida, a dona Edinalva reza todo dia aqui com a gente e vamos trazer o seu filho para falar bastante. A gente aprende, a senhora vê mais ele também. Porque quando a gente fala sobre os santos, para a gente concluir, vamos pegar o exemplo aqui da cidade de São Paulo. É. Sejamos sinceros, quem está nos acompanhando, que é de São Paulo, quem conhece a história e o trabalho de Santa Paulina? É um trabalho semelhante a Santa Dulce, lá em Salvador. Da bem-aventurada Assunta Marchetti. Quem conhece o trabalho dela? É um trabalho também semelhante ao de Santa Dulce. São trabalhos mais antigos, enquanto tempo. Né? Santa Dulce tem essa contribuição do fato de ser, tem essa facilidade de ser mais recente. O próprio Anchieta, que fundou a cidade de São Paulo, ainda é pouco conhecido. O padre Mariano, agostiniano, que está lá na Verdelhos. Quem conhece aquele homem? Eu tenho um carinho muito grande por ele. Santos são quase que desconhecidos e viveram aqui, andaram nas ruas que a gente anda no nosso dia a dia. E fora as causas, nós temos uma irmã passionista aqui na região de Pinheiros, que eu quero visitar lá o seu túmulo, né? Eu quero, aqui em São Paulo, fazer mais um trabalho para a gente conhecer mais essas causas aqui em São Paulo. Tem aquele menino, Antonino, né, que viveu aqui em São Paulo, que é pouco conhecido, né, estava até pouco tempo sepultado lá no cemitério da Consolação. Então, nós temos exemplos de crianças, jovens, religiosos, pessoas que doaram suas vidas. Vamos fazer. Conta com a gente. Vai ser uma alegria acompanhá-lo, viu? Nesses locais, conhecer mais, divulgar. É uma alegria para nós, viu, o irmão André? Pode contar. Se estiver aqui por São Paulo, é só ligar, a gente organiza e vai ser uma alegria imensa. Certo. Então, marca também que nós só nos conhecemos rapidamente lá na Catedral da Sé, da ordenação do Padre Iago. Foi a primeira pessoa que eu vi, gente. Foi a coisa mais bonita, né? Porque eu entrei na igreja, na hora que eu olhei para dentro da igreja, já estava lá o irmão André, a gente já se viu, já se reconheceu, né? Então, por isso que eu falo, é providência. Tem propósito de Deus nesse encontro, né? Deus sempre se manifesta no encontro. Então, vamos rezar e vamos deixar eles falando o que eles querem de nós. Né? Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Irmão, só para perguntar, que eu fiquei agora curiosa, mas o senhor já discerniu o sacerdócio? O senhor está se preparando para isso? Ou é a vida religiosa? Sim. Sim? Não, dentro da vida religiosa também somos ordenados presbíteros. Eu acabei de concluir o meu curso de teologia. No próximo ano, com a graça de Deus, devo fazer a profissão solene. Então, feita a profissão solene, concluídos os estudos filosóficos e teológicos, estamos aptos para a ordenação. Então, em breve, não tem data certa, nada ainda, mas só a partir da profissão solene é que podemos a ordenação. Então, em breve, definiremos mais um sacerdote para a igreja. Dona Edinalva, que bênção, hein? Que alegria. Amém. Então, vamos nos despedir agora. Vamos rezar uma Ave Maria, a Rainha dos Santos. Vamos rezar uma Ave Maria? Nossa Senhora. Isso.
a Rainha dos Santos que nos conceda força e coragem. E que o exemplo dos nossos santos sempre possam nos guiar ao Cristo, que é caminho que nos leva ao Pai, é garantia de vida nova, é garantia de salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Bem-aventurada Inha Chica, rogai por nós. Santa Luz dos Pobres, rogai por nós. Que alegria. Bom, boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Amém, irmã André. Volte sempre, uma alegria. Pessoal, uma boa noite. E agora a gente volta com as completas. Boa noite. Boa noite.